Bem, daqui a pouco a gente conversa aqui nesta edição de Conjuntura com o ex-deputado estadual Timóteo Corrêa, ele que agora se dedica a escrever, está lançando o segundo volume do livro O Pitoresco da Política no País das Alagoas. A gente conversa com ele daqui a pouquinho, ainda nesta edição. Agora, nosso entrevistado, o assunto é política também, é Marcelo Bastos, que é analista político, que vai nos falar inicialmente sobre as possibilidades, as chances, como é que ficaram após o registro das candidaturas a majoritárias e a proporcionais aqui em Alagoas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Flávio. É um prazer mais uma vez estar aqui no Conjuntura. Bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Então, vamos começar pela sua expectativa em relação às candidaturas ao governo do Estado. O governador atual, Renan Filho, aparecia como amplo favorito, franco favorito, principalmente porque era candidato praticamente que único. E, de repente, apareceu a candidatura do senador Fernando Collor também ao governo. Como é que você avalia essa... Olha, até antes, Flávio, do dia 5 de agosto, quando aconteciam as convenções, praticamente nós tínhamos o atual governador como candidato por aclamação, ia ter uma eleição por aclamação. Houve um fato novo nas eleições aqui de 2018 para o governo de Alagoas, onde a candidatura do Collor, quer queira ou quer não, muda a tabuleta do xadrez, né? Tivemos agora uma pesquisa divulgada agora no dia 16 de agosto pelo IBOP, onde o governador aparece com 46% e o senador Fernando Collor aparece com 22%. Qual é a leitura que a gente faz dessa pesquisa? Primeiro, o governador está com esse percentual bastante considerado por dois motivos. Primeiro, que ele está bem avaliado a sua gestão, então isso respinga a favor do governador. Segundo, há 4 anos, né, ele assumiu em janeiro de 2015, ele está em campanha. Então, tudo isso contribui para os 46%. A boa avaliação e há 4 anos em campanha. Se você analisar o senador Collor, que é candidato ao governo agora, ele foi lançado no dia 5 de agosto e essa pesquisa foi feita no dia 16. Na verdade, são 11 dias, então é muito pouco tempo. E ele está até com um percentual bastante razoável por pouco tempo que ele tem. Vamos ter que aguardar novas pesquisas e novos fatos para ver como é que vai ficar o cenário e como é que vai ficar o comportamento do eleitor. Marcelo, e para o Senado, temos 4 candidatos disputando, teoricamente, 4 candidatos disputando 2 vagas. Renan Calheiros, Benedito de Lira... O Maurício Quintela e o Rodrigo Cunha. O cenário é um tanto mais diferente. Primeiro porque tem outros candidatos, mas não tem a mesma densidade eleitoral. Também o próprio IBOP, nesse dia 16, ele fez uma pesquisa, onde aparece o senador Renan com 33, o Bill com 25, o Rodrigo Cunha com 19 e o Maurício Quintela, que para mim foi uma grata surpresa, está muito bem situado com 18. Eu acho que a eleição para o Senado da República ela vai embolar. Vai ser uma adrenalina até mais ou menos perto do final. A gente tem que, como eu disse, aguardar também pesquisa, porque é uma coisa muito recente. E a campanha começou oficialmente a partir do dia 16, né, quando vão ser 45 dias de campanha de rua, e a partir do dia 31 de agosto começa o horário no guia eleitoral, que são mais 35 dias. Então, a gente tem que aguardar novos fatos para ver como é que, como eu disse, como é que vai ficar o comportamento do eleitor. Eu acho que a eleição vai embolar para o Senado. Hoje, como eu digo, política é uma fotografia do momento, e a gente tem que aguardar o novo cenário, porque nesse momento, diante da fotografia do momento, os 2 senadores de mandato atuais, Renan e Bill, hoje têm uma ligeira vantagem. Se a eleição terminasse hoje, seria eles reeleitos senadores de novo. Mas a gente ainda tem muitos fatos novos, né? O Rodrigo Cunha é um candidato que está muito bem situado em pesquisas de consumo interno nas grandes cidades, Maceió, Arapiraca. Ele precisa melhorar na parte do sertão, no norte do estado, no sul. E o Maurício também, ele vai colar na imagem do governador que está bem situado e eu acho que também é um forte candidato. É uma eleição que vai dar uma adrenalina nessas eleições aqui de 2018 em Alagoas. Bom, para a Câmara dos Deputados, hoje nós temos 9 deputados federais, o Maurício Quintela resolveu ser candidato ao Senado e o Cícero Almeida resolveu ser candidato a deputado estadual. Então, tem, teoricamente, essas 2 vagas. Exatamente. Essas 2 vagas, com a saída deles, mas no total são 9 os deputados federais de Alagoas. Qual é a sua expectativa? Eu acredito que das 9 vagas disponíveis, como você disse, tem 7 que é candidato à reeleição e tem 2, como você colocou, o Maurício, que é candidato ao Senado, e o Cícero vai ser candidato a estadual. Então, dentro da minha expectativa, tem 2 chapões grandes para a federal. Tem um chapão do governador, que tem uma grande possibilidade de ali eleger entre 4 a 5, né? E no chapão do Collor, para deputado federal,
eles devem fazer de 3 a 4. Se sobrar uma vaga, aí, sem ser pelo coeficiente eleitoral, existe uma possibilidade da ex-senadora Luísa Helena disputar nessa sobra de vagas. Ela tem essa possibilidade, porque atingir a marca dos 160 mil votos para atingir o coeficiente é complicado para a Luísa Helena. Mas se sobrar uma dessas 9, que não seja pelo coeficiente eleitoral, ela tem vaga. Eu acredito que do grupo do governador poderá fazer de 4 a 5, que é um chapão com mais densidade eleitoral, do grupo do Collor entre 3 e 4. Eu acredito que vai haver aí, não é nem renovação, porque como tem já 2 que não são candidatos, na verdade vão sobrar 2 vagas naturalmente, que é do Maurício e do Cícero Almeida. Eu acredito que em torno de 5 a 6 retorna à Câmara desses 7 que são pretensos candidatos, de 5 a 6. Eu acredito que volte, e as outras 3 ou até 4 vagas vai ser por novos candidatos, né, que não têm mandato na Câmara Federal. Desses novos, quem você apontaria como possível favorito? Olha, tem nomes fortes, né? No lado, por exemplo, do Fernando Collor, que hoje é deputado estadual, é um nome forte, é o Severino Pessoa, que hoje é deputado estadual, e é o único candidato do Agreste, é forte candidato. Você tem lá, pode ser uma surpresa, a Tereza Nelma, você tem o Eduardo Canuto, que estão brigando pela 3ª ou a 4ª vaga desse grupo. Do lado do governador, né, nomes fortes que são candidatos e hoje não são deputados federais, são deputados estaduais, o Isnaldo Bulhões, o próprio Sérgio Toledo, né, dessas novidades aí que são candidatos a federal, eles têm amplas possibilidades. Fora os tradicionais de mandato que a gente já conhece bastante na sociedade alagoana. Então, esses nomes aí são nomes possíveis, sim, de estar num grupo dos 9 eleitos. E com relação à Assembleia Legislativa, qual a sua avaliação? Na Assembleia dos Deputados, nós temos 7 que não são candidatos. Das 27 vagas, 7 não são candidatos. 3 não são candidatos, né? O atual presidente não é candidato, o Luiz Dantas, mas vai lançar o filho, o Paulo Dantas. O Marco Madeiras não é candidato, mas vai ser o pai dele, o Marco Madeira. E tem mais um que não é candidato. João Beltrão. João Beltrão, problema de enfermidade, mas tem 2 na família que é candidato. São 3. Tem 3 que não são candidatos, porque são candidatos a deputado federal, Isnaldo Bulhões, Sérgio Toledo e Severino Pessoa. E tem mais o Rodrigo Cunha, que é candidato ao Senado. Então, já são aí menos 7. Eu acredito dos 20 que vão sobrar, que são candidatos à reeleição, deve voltar de 14 a 16, né? E deve entrar 13 novos candidatos que não têm mandato. Vai ficar mais ou menos a metade de antigos parlamentares de mandato, com mais 13, 14 que vão entrar pela primeira vez na casa de Tavares Basto. Essa renovação, você diz, eita, vai ser a metade, vai ser até razoável. Não, porque tem 7 que não é candidato. Então, se você parar para pensar, a renovação vai ser grande, não só na Câmara, como também na Assembleia. Mas a situação de Arapiraca, que é o segundo maior colégio eleitoral aqui do estado, depois de Maceió, naturalmente, lá é o seguinte, o prefeito, Rogério Teófilo, se juntou a maior liderança de oposição lá, que é a ex-prefeita Célia Rocha, no apoio a Fernando Collor para o governo, Benedito Lira para o Senado e também Rodrigo Cunha para o Senado. Do outro lado, tem o também ex-prefeito Luciano Barbosa, que está com os 2 Renãs, Renan Filho para o governo, Renan Calheiro para o Senado e com Maurício Quintela para o Senado. O que é que você acha que vai sair? Arapiraca é uma eleição muito... que você não tem assim, uma clareza dela, né? É só você lembrar, muito incerta a eleição Arapiraca. Se você reportar em 2016, na eleição para prefeito, nós temos em primeiríssimo lugar o Ricardo Nezinho, depois o Tarcísio Freire, e em terceiro lugar o Rogério Teófilo. Todo mundo imaginava que a eleição ia ser Ricardo Nezinho. Em todas as pesquisas feitas pelo Paraná Pesquisa, até na véspera da eleição, quando era ainda permitido, apareceu o Ricardo Nezinho. O que aconteceu? Deu o terceiro colocado, que foi o Rogério. Então, é muito imprevisível as eleições de Arapiraca, naquela eleição mesmo, quando, em 2006, né, o Teotônio Vilela foi candidato ao governo contra João Lira, a própria Célia Rocha apoiava o João Lira, todo mundo imaginava que o João Lira ia ganhar, e foi uma eleição de goleada pró-Teotônio Vilela. Então, lá tudo pode acontecer. O fato de um grupo maior estar com mais gente apoiando o candidato, isso não quer dizer que vai ser mais favorável, né? E essa aliança agora que está acontecendo entre a Célia e o Rogério é o fruto da entrada do Collor, porque não se imaginava que o PSB ia se juntar com o Collor, porque ele não era nem candidato. Mas foi uma coisa que surgiu agora de imediato e não tem alternativa para o Rogério que não apoiar
a candidatura do Collor e, obviamente, como a Célia é presidente a nível regional do PTC, estão no mesmo palanque. Isso em política é uma coisa normal. O que eu sou a oposição a você hoje, eu posso ser seu aliado amanhã. Isso é bastante normal na política, não é nada excepcional, é uma coisa normal. Agora, é uma constatação, cada vez mais a fidelidade partidária está deixando de existir. Mas não tenha dúvida, né? Infelizmente, eu sempre digo aqui, já disse a você aqui, que a gente precisa ter uma grande reforma política, né? O que aconteceu nessa eleição que a gente está vendo são paliativos. E a gente precisa ter uma reforma política, porque, infelizmente, não é cabível um país ter 35 partidos, né? Eu acredito que com o voto distritão, não mais coligações a partir da eleição de 2020 e, consequentemente, 2022, a quantidade de partidos deve reduzir pela metade ou mais e, infelizmente, ou tem uma grande reforma política, ou a gente vai ter tudo isso que você está dizendo, a falta de fidelidade partidária, né? Não se respeita os programas dos partidos, né? Na verdade, o partido é apenas uma coisa temporária, que estou ali apenas por uma eleição, mas não é pela minha convicção, em cima do que o partido pensa. Mas a partir de quando, na minha opinião, os mais votados forem realmente os eleitos, no caso de Maceió, são 21 vereadores. 21 vereadores. Então, quando os 21 vereadores forem, aliás, os mais votados forem os eleitos, eu acredito que vai voltar a questão do partido, vai valorizar o partido com isso. Eu não tenho dúvida que isso pode até acontecer, na verdade. Então, já na eleição de 2020, os 21 mais votados é que vão entrar na Casa Mário Guimarães. É exatamente isso. Precisamos muito dessa reforma. Agora, é muito importante que o povo não se abstenha do processo, que eu acredito, Flávio, aproveitando o ensejo, que essa eleição, não só em Alagoas, mas no Brasil como um todo, vamos ter uma grande abstenção. O voto nulo e branco vai aumentar considerado. É só você lembrar a eleição que houve agora, lá, uma eleição suplementar que houve na Amazonas, que houve em Tocantins, onde mais de 50% do eleitorado não compareceu às urnas. Infelizmente, isso não ajuda, porque mesmo que 70% não compareça, vai se eleger aquele que teve pelo menos 30%, 20% do eleitorado que foi e praticou seu voto. Então, repense, cara eleitor, olhe os candidatos, não é possível que nenhum desses que tem aí tem alguma coisa a ver com você, né? Acredito que tem gente que tem ética, é sério. Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Agora, o não votar nulo e branco e deixar de comparecer à urna não vai resolver o problema do país no que diz a questão da eleição. O que é que você poderia nos dizer com relação à disputa para presidente da República aqui em Alagoas? Olha, a eleição para presidente do país é uma questão que está ainda muito indefinida pela questão como é que vai ficar a situação do Lula, que eu acredito que ele vai ficar inelegível. Eu acho que até o dia 17 de setembro, que é o prazo final, o Tribunal Superior Eleitoral deve tornar o Lula inelegível, porque uma coisa é a eleição com Lula, onde ele aparece aqui em Alagoas na pesquisa do Ibope, ele tem 53% da preferência, das intenções de voto do eleitorado alagoano. Então, aqui seria um grande passeio se o Lula fosse candidato, né? E até mesmo a nível de Brasil, ele aparece com mais de 30%, poderia até ganhar no primeiro turno. Quando você tira o Lula, quem passa a ficar em primeiro lugar, aqui na pesquisa do Ibope, aqui em Alagoas, o Bolsonaro aparece com 17%. Em média, é isso que ele tem no Brasil. Então, no meu ponto de vista, a saída do Lula vai resultar aqui. O Bolsonaro vai para o segundo turno, muito provavelmente, se a gente analisar o cenário atual, e quem vai com ele é uma grande incógnita, né? Vai depender da capacidade do Lula ter de transferir o voto para o candidato dele, que deve ser o Fernando Haddad. Ok, muito obrigado ao analista político Marcelo Bastos pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. Na volta a gente conversa com o ex-deputado estadual Timóteo Corrêa, ele que está lançando mais um livro. Até já.